Pronto para mais uma aula de português? Sim, aqui no Estudo em Casa? Estás preparado? Então, se és do 7º ou do 8º ano, estás no sítio certo com a professora certa. Chamo-me Teresa Cabete de Sampainho e vamos começar a nossa aula já resolvendo o desafio que te lancei da última vez. Recordas-te? Então, era redigires uma pequena cena que pudesses representar, levar à representação. E tinhas que respeitar a estrutura do texto dramático. Aquilo que te proponho é uma proposta muito simples que vai ao encontro daquilo que tu podias fazer. Na escola, certa manhã, numa sala onde só estão a professora e algumas meninas, indicação cênica ou didascália, informação para quem vai ensinar, professora triste, mais uma indicação cênica, a dizer como é que a professora, a atriz que vai desempenhar aquele papel, se deve comportar. Este poderá ser o nosso último dia, meninas. Já é muito arriscado virem para a escola. Malala, mas nós queremos continuar a aprender. Isso é muito injusto. As alunas trocam olhares assustados. Mais uma indicação cênica que nos dá a conhecer a reação das outras meninas que estão na sala. Malala, eu continuarei a vir enquanto a escola estiver aberta. Ninguém nos pode impedir de vir às aulas. Vemos aqui a consciência de Malala, não é? Dirigindo-se às colegas, agora vemos como é que a atriz se deve movimentar. Amanhã, quem se arrisca a vir comigo? E terminamos esta cena com a reação de duas meninas que levantam os braços e as restantes ficam paralisadas, estão paralisadas de medo. Pronto, era esta uma proposta de solução para o desafio que te propus e vamos passar de imediato para a nossa aula de hoje. A primeira de duas dedicadas a este tema. Quem sou eu? Quem somos nós? Pois é, termos consciência daquilo que nós somos, de como nós somos e de que muitas vezes fazemos parte de um grupo sem, no entanto, nunca perdermos a nossa identidade. E começamos com esta aula que tem o título Da Indiferença à Amizade. Vamos perceber como é que, percebendo quem nós somos, quem cada um de nós é e quem é em conjunto com os outros, pode rapidamente passar de uma atitude de indiferença a uma atitude de amizade. Vamos ver um vídeo que se chama O Senhor Indiferente e tu deves, no fim do vídeo, responder às questões que te sugiro ali. Isto é, apresentar 3 exemplos de indiferença presentes no filme, referir o acontecimento que levou o protagonista a alterar o seu comportamento, exemplificar ações reveladoras dessa alteração de comportamento e justificar a última atitude do protagonista no filme. Tomaste nota? 3 exemplos de indiferença, o acontecimento que mudou a vida do protagonista, ações que mostrem essa mudança e justificar a última coisa que ele faz no vídeo. Vamos ver o vídeo.
Pois é, percebeste o filme? Percebeste a mensagem deste vídeo? Quem não tem a possibilidade de ver, deve agora acompanhar a exploração que vamos fazer com a resposta às perguntas e vai conseguir entender a mensagem da história. Então, a primeira pergunta que eu te coloquei era a pedir-te que mostrasses 3 exemplos de indiferença patentes no vídeo. De facto, o protagonista desta história é alguém muito indiferente, que passa ao lado dos outros sem lhes dar atenção. E 3 exemplos dessa indiferença são não esperar para a senhora entrar no elevador, ver que a senhora vem a correr e deixar que a porta se feche, não apanhar o balão da menina, ele vê o balão à sua frente a voar, podia só apanhá-lo e não o faz, e não ajuda o senhor a parar o carrinho de compras, por exemplo. Lembras-te? Tu que não viste, já estás a perceber qual é a lógica? A música do vídeo também nos ajuda a perceber que há diferentes momentos. Momentos de mais conflito, momentos de mais apaziguamento. Então vamos avançar na exploração. Qual foi o acontecimento que levou o protagonista a alterar o seu comportamento? Pois é, alguma coisa se passou para que o senhor indiferente mudasse. E foi o quê? Foi aquela senhora que lhe agarrou o braço para atravessar a passadeira com ele. E ele não foi capaz de fazer nada contra isso. E apanhou um valente susto porque iam sendo atropelados. No fim, essa senhora tem uma atitude de agradecimento enternecedora. No fundo, é tudo isto que o levou a alterar o seu comportamento. O acontecimento que o levou a alterar o seu comportamento foi a reação da velhinha. Isto é, a velhinha pediu-lhe ajuda sem pedir, só lhe agarrou o braço, mas depois agradeceu-lhe como se ele se tratasse de uma criança, dando-lhe assim um repenico na bochecha. E ele sentiu-se bem com isso. Sentiu-se bem. Aquilo que sentiu nessa altura fê-lo sentir-se mais feliz. Ser feliz por proporcionar felicidade e ajuda aos outros. E vamos avançar. Senhor indiferente, que ações é que ele tem a partir de então que mostram que mudou o seu comportamento? Temos na imagem uma, fazer companhia aos mais velhos, mas temos outras. Por exemplo, ele lá se voluntariou para ir apanhar o lixo nas praias, passou a doar sangue, brinca com crianças ou dá atenção aos mais velhos. Pois é, tudo mudou na vida deste homem. E a última pergunta é porque é que ele tem aquela atitude no fim? E eu explico-te, a ti que não viste o vídeo, o que ele faz no fim é, quando se vai aproximar da passadeira e vê que lá está um senhor, para, pensa um bocadinho e decide fingir que é cego e agarra no braço do senhor que lá estava para ele o ajudar a passar a passadeira. Então, porquê é que ele faz isto? Porquê é que tu achas que ele fez isto? É porque ele valoriza aquilo que aconteceu na vida dele, não é? Ele percebe que aquilo que aconteceu na vida dele se justifica, que vale a pena e não quer que acabe ali. Então, a sua última atitude mostra que ele valoriza a alteração que sofreu a sua vida e decide ajudar outra pessoa a alterar os seus comportamentos também. Um vídeo inspirador, não é? E vamos avançar na nossa aula. Agora para Leandro, o Rei da Ilíria. Rei da Ilíria, uma obra de Alice Vieira, é um texto dramático, isto é, um texto com a estrutura e as características que estudámos na última aula, e para te aguçar a curiosidade, eu vou-te mostrar este pequeno vídeo que nos conta em traços largos a história. Vamos ouvir. Era uma vez, no reino da Ilíria, um rei que tinha 3 filhas, Amarilis, Hortência e Violeta. Um dia, o rei Leandro teve um sonho muito estranho. Segundo ele, seria um recado dos deuses. Na sequência deste sonho, resolve entregar o reino à filha que demonstrar ter-lhe maior amor. Quero-vos como a comida quer ao sal. Assim definiu a princesa Violeta o seu amor pelo pai. Leandro, não percebendo o significado das palavras da filha mais nova, ofendeu-se com esta comparação, acabando por tomar a pior das decisões. Quais serão as consequências desta terrível resolução? Lê a obra dramática Leandro, Rei da Ilíria, de Alice Vieira,
e descobre toda a história. Pois é, para saberes as consequências tens mesmo de ler. Se calhar, se estás no 8º ano já leste. Se estás no 7º, o ano acabou cedo demais na escola para leres. Vais ler agora, há de haver excertos no teu manual. Pois bem, aquilo que eu te quero dizer é que os excertos que vamos abordar hoje aqui não são alusivos à intriga principal. Isto é esta situação do rei com as filhas. Vais perceber, de certa forma, quais são as consequências da tal decisão que ele toma. Mas vamos centrar-nos aqui, porque o tema da nossa aula é quem sou eu e quem somos nós. Vamos centrar-nos na relação que o rei tem com outra personagem importante na peça, que é o Bobo. E vamos começar por ler este excerto. É um excerto do primeiro ato, cena 1, e ficamos logo a saber quem é que temos em palco. Acompanha a leitura comigo. Rei Leandro e o Bobo. No jardim do Palácio Real de Ilíria, Rei Leandro passeia com o Bobo. O rei para de repente, fica por momentos a olhar para o Bobo e depois pergunta com ar muito intrigado: "Ouve lá, tu também sonhas?" Aqui a cena fica suspensa e a luz centra-se apenas no Bobo, que fala para os espectadores na plateia. Pois bem, temos aqui essencialmente indicações cênicas. Recordas-te, na última aula tivemos apenas um exemplo de uma indicação cênica. Aqui temos várias. E estas indicações cênicas dão-nos informação sobre o espaço, exatamente, no jardim do Palácio Real de Ilíria, não é? É onde a ação decorre. Sobre as personagens, ficamos a saber que é o Rei Leandro e o Bobo, e ficamos a saber como é que as personagens se movimentam. O Rei Leandro passeia, para, fica intrigado, a olhar, depois pergunta, e também informações, depois também sobre o Bobo, e informações sobre a luz. Porque repara, o Bobo vai falar para os espectadores na plateia, mas vai falar no momento em que a luz se centra apenas no Bobo. Portanto, é uma cena única, está lá o rei e está o Bobo. De repente, há uma variação na luz, a luz diminui e vamos ouvir apenas o Bobo a falar, dirigindo-se à plateia. Ora, se temos apenas o Bobo a falar, significa que isto vai ser um monólogo, não é? O Bobo a falar para a plateia. Só que este monólogo, de certa forma, tem a função da parte, porque o rei está em cena na mesma e vai fazer de conta que não ouve. Vamos então ouvir o que o Bobo nos diz. Será que eu sonho? Será que eu choro? Será que é sangue igual ao deles o que me escorre das costas quando apanho chibatadas por alguma inconveniência que disse? Que sabem eles de mim? Nem sequer o meu nome eles conhecem. Pensam que já nasci assim, coberto de farrapos, e que Bobo foi o nome que me deu a minha mãe. Se é que eles sabem que eu tenho mãe e pai e que nasci igualzinho ao rei, ao conselheiro, a todos os nobres deste e de outros reinos. E quando um dia morrermos e formos para debaixo da terra, tão morto estarei eu como qualquer deles. Pois bem, é um monólogo que de certa forma tem a função da parte, porque o rei faz de conta que não ouve e estabelece aqui uma cumplicidade entre a personagem e a plateia, e temos a resposta à pergunta quem sou eu, na resposta que ele dá à pergunta, é uma resposta refletida, é como se ele estivesse a pensar alto, à pergunta do rei, se ele sonhava. E percebemos que ele faz esta pergunta, será que eu sonho? Será que eu choro? Será que eu sou como o rei? Quem sou eu, afinal? Eu tenho mãe, tenho pai, sou igual aos outros. E quando morrermos, estaremos todos mortos da mesma maneira. Portanto, o Bobo é muito sábio nesta reflexão que faz. A seguir, a cena continua, a ação recomeça exatamente onde estava. Só que desta vez o Bobo vai rir-se, vai voltar ao seu papel de Bobo e vai responder ao rei. Não, meu senhor, só os grandes fidalgos é que sonham. Nós somos uns pobres servos. Sonhar seria um luxo, um desperdício. De resto, que podiam os deuses querer deste pobre louco? Que recados teriam para lhe mandar? O rei responde, és capaz de ter razão. Nem sabes a sorte que tens.
E o bobo, irónico, repara. Lembras-te, já falámos na ironia aqui nas aulas. Sei sim, meu senhor, sou uma pessoa cheia de sorte. Todas as manhãs, quando o frio me desperta e sinto o corpo quebrado de dormir na palha estendida no chão, então é que eu percebo como sou feliz. Então temos aqui a resposta à pergunta: quem são eles? Afinal, só os grandes fidalgos é que podem sonhar, não é? E o bobo, ironicamente, responde assim e depois mostra como é que ele é feliz. É feliz quando dorme no chão e tem frio e acorda com frio e acorda dorido. Tudo isto é uma grande ironia, mostrando que o rei é insensível, não tem noção de quem é o outro, não é? Só pensa em si. E vamos avançar. Agora é uma questão de nos pormos no lugar do outro. E o rei tem tanta falta de noção que diz assim: ah, meu bobo fiel, como eu às vezes gostava de estar no teu lugar, sem preocupações, sem responsabilidades. Falta de noção total e completa das dificuldades da vida do bobo, do frio que ele passa, das dores que ele tem, das chibatadas que ele leva. E o bobo, consciente de que superava facilmente as responsabilidades e as preocupações do rei se dormisse numa cama fofinha, diz-lhe: é para já, meu senhor, toma os meus farrapos e os meus guizos e dá-me o teu manto, a tua coroa e o teu cetro. Isto é, 3 símbolos do poder do rei. Então, como vês, temos aqui o pôr-se no lugar do outro, a consciência daquilo que nós somos e daquilo que os outros são. E esta falta de sensibilidade, esta falta de capacidade de ver com o coração, como nos dizia o príncipezinho, vai ter consequências, as tais consequências de que o vídeo te falava. Recordas-te? Então, passamos ao segundo ato. Muita coisa se passou entretanto. Estamos no segundo ato, na primeira cena. As decisões que o rei tomou, ao longo do livro que tu has de ler, tiveram consequências. Acompanha a leitura comigo. Leandro e o bobo. Muitos anos depois, o rei Leandro e o bobo caminham pela estrada. Vestem farrapos e vão cansados da longa jornada. Há quantos anos caminhamos, meu pobre amigo? Tantos que já lhes perdi o conto, meu senhor. Desde aquele dia em que tuas filhas... Entretanto, há mais conversa entre o bobo e o rei, e o bobo vira-se para a assistência novamente, virando-se para a assistência, diz: a sério, vêem aqui algum rei? Digam lá, vêem? O quê? Aquele? Aponta para o rei. Vê como as indicações cênicas são essenciais para os atores saberem como se movimentar quando representam. O bobo continuando a dirigir-se à assistência. E agora pergunto-vos, que foi que mudou nele? Terá outra cara? Outras pernas? Outros braços? Olhem-no bem, o que foi que nele mudou? Então aqui já podemos dizer que somos nós. O rei Leandro e o bobo já são um todo, são um par. Entenderam-se, houve sensibilidade. O rei percebeu, fruto das consequências, fruto da decisão que tomou, portanto, uma consequência que só lhe restava a companhia do bobo. E trata-o como um amigo, eles já são amigos, são companheiros. Repara, vestem ambos farrapos, já não há manto, nem cetro, nem coroa. Caminham há anos os dois juntos, já lhes perderam o conto e o rei mudou. Mas se calhar não mudou só naquilo que veste. Mudou também, certamente, na sua maneira de pensar e de ver. Então agora vamos responder a algumas questões sobre aquilo que acabámos de ler. O rei só se preocupa consigo próprio. Justifica esta afirmação tendo em conta as falas do rei. Vemos logo no princípio que o rei põe até a hipótese de o bobo não sonhar, não ser como os outros. Portanto, o rei pensa apenas nos seus problemas e chega mesmo a perguntar ao bobo se ele sonha, mostrando assim ignorar que todos os homens sonham, choram, riem, independentemente do lugar que ocupam na sociedade. Pois é verdade. E avançando, 2 situações que causam sofrimento ao bobo. Já falei nelas aqui na nossa aula. As chibatadas, quando fazia algum disparate, o ter frio e dormir no chão. Exatamente. O bobo costuma ser castigado com chibatadas e dorme no chão forrado de palha, duro e frio. E avançamos.
Qual é a razão que leva o rei a trocar de posição com o bobo? O rei não tem noção das reais circunstâncias da vida do bobo e só valoriza o facto de ele não ter responsabilidades. Portanto, o rei quer trocar de posição com o bobo por considerar que ele tem uma vida mais fácil, sem responsabilidades, falta de consciência, falta de noção. E por fim não, explica o motivo pelo qual o bobo está disposto a trocar. Porque o bobo sabe que se trocar, ele pode assumir as responsabilidades do rei, porque se calhar o bobo tem a tal sensibilidade. O bobo vê com o coração. Então o bobo está disposto a trocar, pois acredita que assim o seu sofrimento acabaria e que a sua vida seria mais fácil e confortável, mesmo, acrescento eu aqui, com as responsabilidades que o rei tinha. Uma resposta da assistência à última pergunta do bobo. Imagina lá, uma resposta possível. Eu já te dei. Pois é. A assistência poderia responder que neles apenas mudar a aparência, a forma de se vestir. No entanto, a verdade é que a sua maneira de ver o bobo também mudou. Eles tornaram-se amigos. Concordas? Tendo em conta estes certos, de que forma é que evoluiu a relação entre o rei e o bobo? Eram um servo e o seu rei e passaram a ser amigos. Vamos ver? Inicialmente o bobo era para o rei um servo, que já mostrava todavia sinais de fidelidade, é um facto. Mais tarde viria a provar essa fidelidade, visto que não abandonou o rei. Manteve-se respeitador e dedicado. No segundo ato, o rei considera-o um amigo fiel e um companheiro de infortúnio. Mudou o estatuto do bobo. Passaram a ser amigos de igual para igual. E avançamos exatamente para um poema de Alexandre O'Neill, cuja animação tu vais ver. É muito, muito criativa e muito expressiva. Vais perceber certamente o que é que Alexandre O'Neill entende por amigo. Ora, tem atenção. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa mesmo modesta que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí, os escrupulosos detritos. Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já uma grande festa. Uma bela animação da escola virtual, sem dúvida nenhuma. Agora vamos ver o poema e vamos analisá-lo com pormenor, vamos recordar como é que se analisa um poema, vamos voltar aos nossos recursos expressivos e vais ler o poema comigo, para o compreenderes melhor. Amigo. Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa mesmo modesta que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí escrupulosos detritos? Amigo é o contrário de inimigo. Então, quem somos nós aqui? Logo no primeiro verso, nós vemos que nós, este nós, de quem o sujeito poético fala quando diz mal nos conhecemos, são dois amigos. Dois amigos que se tornaram assim muito rapidamente, assim que se conheceram. E por isso temos a metáfora ali, a relação de semelhança na forma de usar o verbo inaugurar, que mostra como foi rápido este início da amizade através do uso metafórico do verbo inaugurar. Muito expressivo, sem dúvida. E depois, afinal, qual é o tema, qual é a temática, quais são as ideias essenciais deste poema? O sujeito poético pretende definir o que é um amigo. E repara que ele diz amigo é um sorriso, um olhar, uma casa, um coração. É o contrário de inimigo. Portanto, o sujeito poético define amigo e define dirigindo-se a quem? A vocês aí, escrupulosos detritos. Quem são estes? São aqueles que não conhecem o significado do amigo e que dificilmente são seres humanos completos, porque desconhecem o valor da amizade. E vamos avançar.
Avançar agora para os recursos expressivos. Se deres atenção, há vários versos aqui nesta primeira parte do poema e depois também, em que a primeira palavra é amiga. É uma repetição sempre no mesmo sítio. Trata-se de uma anáfora que reforça o tema deste poema. E depois temos várias metáforas, um sorriso, um olhar, já as vimos aqui, não é? Que estabelecem uma relação de semelhança entre o que é ser um amigo e o sorriso, o olhar, a casa, por aí fora. E avançamos. Avançamos ainda com a metáfora, como eu te dizia, e depois, a metáfora, desculpa, a anáfora, como eu te dizia, a repetição de amigo no início de alguns versos, que continua aqui na segunda parte, e as várias metáforas que temos ali. O erro corrigido, a verdade partilhada e praticada, a solidão derrotada, uma grande tarefa, um espaço útil, é uma festa. As tais metáforas. E também ali a frase exclamativa que mostra o entusiasmo e a alegria que decorrem de se ter um amigo. E agora vamos perceber qual é o valor expressivo destas metáforas, o que é que elas significam. Eu diminuí ali alguns versos, o tamanho de alguns versos, porque queria destacar estes que estão em letra maior. Então é um sorriso de boca em boca. Isto significa que ter um amigo é uma alegria. Um olhar bem limpo. O que é um olhar bem limpo? O que é isto de nós olharmos com limpidez para alguém? É olharmos com verdade, com sinceridade, olhos nos olhos. Lembras-te do olhar? Exatamente. E uma casa que mesmo modesta se oferece. É aquilo que temos para dar. Mesmo que seja pouco, é o que temos. É a generosidade. E por fim, nesta parte do poema, um coração pronto a pulsar na nossa mão. A emoção que é ter um amigo. Partilhar os momentos com os nossos amigos é sempre uma emoção. E continuamos. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. Isto é, não estamos ali a insistir no erro, a valorizar o erro. Não, vamos corrigi-lo e vamos ultrapassá-lo. Porquê? Porque há perdão quando há amizade. É uma verdade partilhada e praticada e é a solidão derrotada. O rei deixou de estar, nunca esteve sozinho porque teve sempre o bobo a acompanhá-lo. Não é? Companhia. É uma grande tarefa, um trabalho sem fim. A verdade é que quando nós temos um amigo, nos comprometemos com ele e esse compromisso é para a vida, se a amizade for verdadeira. É um espaço útil, um tempo fértil, porque uma amizade verdadeira também se constrói e nos constrói. A construção da amizade. E é uma alegria. Pois é. E é uma alegria. E é com esta alegria que eu agora te pergunto se há versos neste poema que tu podes usar para caracterizar a amizade que une o rei e o bobo. Lembras-te de alguns? Eu sugiro textos. Uma casa mesmo modesta que se oferece, a companhia que o bobo lhe fazia e que está também ali no verso é a solidão derrotada, o erro corrigido. O erro que o rei fez no início desta peça e que depois corrigiu, valorizando a companhia do bobo e valorizando a sua amizade. Portanto, como vês, é possível relacionar textos diferentes. E agora o teu desafio é que, recorrendo à tua memória, olha que este desafio é mesmo desafiante, passa a redundância. Recorrendo à tua memória, reconta a história do homem indiferente. És capaz, se tens internet em casa, não vás à procura. Tenta lembrar-te. E tu que não tens internet, aproveita e testa a tua memória. E pronto, vamos chegar ao fim da nossa aula. Quem sou eu, quem somos nós? Vimos como facilmente se passa da indiferença à amizade, através do homem indiferente. Lemos e explorámos o Leandro, o rei da Ilíria, e vimos uma animação do poema Amigo, que também explorámos. Gostei muito desta aula, gostei muito de a preparar e de estar aqui contigo. Até à próxima, fica bem e lê